João capítulo 5, versículo 5 e o versículo de número 6. Queridos, me empresta a tua atenção rapidinho, prometo não demorar. Vamos cumprir as 12 horas sem passar um minuto. Mas precisamos pregar o que o Espírito Santo me emprestou. Cabral, o Espírito Santo lhe emprestou essa mensagem, sim. A mensagem não é minha, a mensagem é de Deus, porque se fosse minha não teria feito nenhum aqui hoje. Eu preciso obedecer. Quando eu dobrei meus joelhos, meu tecladista ali naquela cadeira, o Espírito de Deus começou a falar comigo sobre o tempo de Deus. E começou a falar sobre um período de fases de Deus na nossa vida. Aí eu falei: Deus, mas falar sobre o tempo, eu preciso de uma confirmação. Por isso que é bom pregar onde tem uma banda, um grupo de adoração que estão na mesma sintonia, no mesmo espírito. E Deus usou o grupo de adoração aqui e foi cantada uma canção sobre o tempo aqui, falando sobre o tempo. E eu quero nessa noite falar sobre o tempo de Deus para a nossa vida. Toda mensagem que o Senhor nos empresta tem tema, para que a mensagem tenha começo, meio e fim. Não adianta nós misturar uma mensagem e trazer vários textos para dizer que entendemos um pouco de Bíblia, conhecemos Bíblia, fazer uma salada de fruta e você não entender aquilo que Deus quis falar contigo. Então me permita trabalhar nesses dois versículos, o versículo 5 e o versículo 6 do capítulo 5 de João, para falar sobre o tempo de Deus na nossa vida. E o tema da mensagem é: o tempo da tua vitória acabou de chegar. Quem acredita nisso? Então me permita eu falar um pouquinho, meu pastor, sobre o tempo de Deus que é perfeito, o tempo de Deus que é maravilhoso. Aí você lendo esse texto, de joia, a gente vai pensar, ele vai pregar hoje sobre cura. Claro, vamos falar um pouco sobre cura. Ele vai falar então sobre um aleijadinho. Não, aqui é o começo da mensagem. Porque se tu observar o texto que foi lido, está falando uma matemática de 38 anos. E eu quero me deter no número 38 anos. Porque quando eu me detenho no número 38 anos, eu estou tendo a liberdade de falar sobre um tempo. Porque quando a Bíblia está falando de 38 anos, a Bíblia está falando de um tempo. Não tinha por que escrever 38 anos se não tivesse uma matemática de um primeiro dia. Alguém só pode falar de 38 anos se teve o seu primeiro dia para completar os 38 anos. Não tem como você discernir ou falar sobre um tempo se não teve o começo desse tempo. Não tem como você chegar até o fim de uma história se não teve o começo dessa história. Então me permita eu falar um pouquinho sobre o tempo de Deus na tua vida. Mas antes de eu pregar, eu quero te dizer: o tempo de Deus é perfeito. Eu vou repetir: o tempo de Deus é perfeito. Então me permita eu usar um pouquinho o que é o tempo de Deus, o que significa viver o tempo do Senhor aqui na terra. Nós estamos vivendo uma geração acelerada. Nós estamos vivendo uma geração apressada. Nós estamos vivendo uma geração que não tem paciência. Mas quando eu leio a Bíblia Sagrada, eu vejo alguns milagres, não no tempo daquele que gostaria que Deus operasse, mas eu vejo alguns milagres que só acontecem no tempo de Deus. Observe que você está fazendo um período de cultos aqui. 12 horas é um tempo, 12 meses é um tempo. Existe uma matemática de dias, porque 12 meses estamos falando de 365 dias. Quando falamos de 365 dias, dividimos em muitas horas, minutos, segundos, centésimos, e podemos observar que aqui estamos num período de tempo, 9 horas da manhã até as 9 horas da noite, 12 horas, é um tempo. Observe que no mundo que nós vivemos, nós criamos tempos, formamos tempos, e fizemos esse tempo se tornar em realidade. Observe que no mundo que nós vivemos, nós obedecemos o tempo do homem. Por que, pregador? Porque você não chega na empresa que você trabalha a hora que você quer. Lá tem uma regra, você tem uma hora para chegar, você tem uma hora para sair. Obedecemos o tempo do homem. Você não nasce hoje e sai fazendo aniversário hoje, não. Ninguém nasce hoje e comemora seu primeiro ano de vida. Existe, eu vou repetir, 365 dias para uma criança comemorar o seu primeiro aninho de vida. Se aqui na terra, pastora Creone, nós obedecemos tanto o tempo de Deus, o calendário de Deus, aqui Deus está aplicando algo para mim e para você. Se você obedecer
aquilo que eu tenho para a tua vida no meu tempo vai chegar com prazer para você desfrutar todos os milagres que eu tenho para você. Quando você entende o tempo de Deus e respeita o tempo de Deus, Deus está dizendo: eu não chego atrasado, mas eu não vou chegar adiantado. Eu chego na hora certa, no dia certo, no mês certo, no ano certo. Por isso que eu vou profetizar: esse ano, pastor, será o ano da resposta de Deus para essa igreja. Que pena que ninguém deu glória a Deus. Eu não sei se eu estou na minha Assembleia de Deus, mas eu acho que eu estou. Vou repetir: esse ano será o tempo da tua vitória e terá a resposta de Deus. Quem pode levantar a mão e adorar? O tempo de Deus. Nesse ano Deus vai parar o relógio por você. Olhe para mim. Nesse ano Deus vai parar o calendário para você. Nesse ano Deus vai trabalhar ao teu favor. Pregador, mas o que tem a ver 38 anos? É um tempo. E Deus, olha aqui quem pode me olhar. Deus, Ele é especialista em trabalhar no tempo. Quando Deus trabalha no tempo, meus pastores, meus obreiros, Deus está dizendo: eu sou organizado. Eu organizo o que eu tenho para a tua vida. Porque tudo que é feito dentro de um tempo, sobrando tempo, você tem mais prazo para fazer e organizar aquilo que você precisa. Tudo que você faz acelerado pode dar errado. Tudo que você acelera pode trazer um dano muito grande. Por isso que Deus diz: eu não acelero e não desacelero. Eu chego na hora certa, no dia certo, para o momento certo. E o dia que a igreja aceitar e respeitar o tempo de Deus, você vai dar glória. Por quê? Porque lá em Parubé, quando eu saí de casa hoje, sabia que tinha sol em Parubé? E eu cheguei aqui em Santa Catarina, debaixo de chuva. Observa, eu tive um período de sol, mas agora eu peguei a chuva. É um tempo de sol e um tempo de chuva. Observa que durante o dia tem a claridade, mas à noite vem a escuridão. Mas o que eu acho mais lindo, que a claridade que parou de brilhar aqui no seu período de tempo, está brilhando lá no Japão, nessa mesma hora, lá no outro lado do mundo. Aquilo que brilhava aqui, está brilhando lá. A escuridão que estava lá, veio para cá. Pregador, não estou entendendo nada. Só não está entendendo se não quer. A nossa vida é criada de fases. A nossa vida é criada de dificuldade. Vai ter fase que tu vai chorar, mas vai chegar uma fase que você vai sorrir. Quem pode dar um glória aí, pelo amor de Deus? Vai ter uma fase que você vai enfrentar crises financeiras, mas vai ter uma fase que Deus vai germinar bênção financeira na tua vida. Vai ter uma fase que tu vai ver tua família fora da igreja, mas vai ter uma fase que a tua casa vai estar servindo ao Senhor. Só quem pode dar glória, levante a mão e adora. É fases. Pastor, o nosso Deus, meu amigão, Ele trabalha nas fases. Pastora Cleone, olhe para mim que eu vou falar algo aqui. Há poucos dias eu entrei numa conversa com Deus, porque eu gosto de conversar com Ele. E eu perguntei para Deus: Joia, olha aqui, Joia, para mim. Eu perguntei para Deus. Eu disse: Senhor, por que tem dia que a gente levanta que parece um gigante? Por que tem dia que a gente levanta que a gente diz: hoje eu viro tudo, hoje ninguém me segura? Parece que não existe barreiras, dificuldade. Parece que não existe crise, não existe doença. Parece que não existe guerra, dificuldade. Você levanta de um jeito assim que parece que ninguém te segura. Mas quando é outro dia, parece que você levanta, parece um projeto de anão tão pequeno. Você levanta no outro dia que não queria nem ter acordado. Aí eu perguntei para Deus: por que tem dia que parece que eu quero voar, e tem dia que parece que eu quero me esconder? Aí o Espírito Santo, Ele é tão bondoso, Ele é tão lindo, Ele é tão maravilhoso, meus levitas, que o Senhor falou para mim: filho, se todos os dias tu levantasse 100%, você ia esquecer daquele que produz o 100%. Quem está entendendo? Ele falou: se todo dia você levantasse forte, você ia esquecer daquele que ainda tem a força para dar. Não, você não está entendendo. Se todo dia você levantasse naquela fase legal, você ia esquecer daquele que muda a fase, tira a fase ruim e traz a fase boa. Aí Deus, pastora Cleone, falou para mim: aqueles que eu amo, eles vivem como alguém numa roda gigante. Vai ter momentos que eles vão estar lá embaixo, mas a roda gira, dá para dar glória a Deus. Quem está entendendo?
Nesse ano a roda vai girar, sabe, da glória a Deus. Nesse ano quem está embaixo vai estar em cima. Quem acredita? Quem está embaixo vai estar em cima. Aí ele falou: eu preciso que os meus filhos entrem numa roda gigante. Aí eu perguntei para Deus: mas por quê? Que uma hora eu estou lá em cima e uma hora eu estou lá embaixo. Não tem como o Senhor me deixar só lá em cima. Ele falou de novo comigo: aqueles que querem só estar lá em cima no topo, eles já estão numa altura onde não conseguem me enxergar. Mas aqueles que têm a simplicidade de entender que eu faço a roda girar, eu não coloco ele para baixo para dizer que eu não amo, que eu não tenho projeto, que eu não vou prosperar, que eu não vou salvar, que eu não vou multiplicar, que eu não vou... Não. Eu só coloco ele lá embaixo, para quando ele chegar na fase lá em cima, ele valorizar da onde ele saiu, da onde ele veio, quem ele era, quem ele é e quem ele quer ser. Dá para dar glória a Deus ainda? Dá. São fases. E quando Deus trabalha nas nossas fases, Deus está dizendo: eu sou perfeito. Mas pregador, Deus trabalha no tempo? Sim, eu vou acelerar aqui para nós ir para o fim. A Bíblia diz que há um tempo determinado. Onde foi o tempo da minha mãe? Onde foi a hora dela? Não tinha nada programado com nós não botamos no calendário: no dia tal, mamãe morre. Mas o tempo dele é dele, o nosso é nosso. Nem tudo é do jeito que nós queremos. Tudo é no seu tempo. E a Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Há tempo de nascer, há tempo de crescer, e há tempo de morrer. O pastor falou uma coisa linda, eu fiquei apaixonado pelo sermão da oferta. Ele falou algo sobre a semeadura. E eu vou lhe dizer que esse gaúcho que está aqui, com essa carinha de doutor, mas não é doutor não, eu sou meio colono também. Eu tenho uma chácara, eu amo plantar na minha chácara. Eu planto, eu não contrato ninguém para plantar. E a Bíblia diz que há um tempo de plantar e há um tempo de colher. Aí quando eu vou lá na minha chácara plantar algumas plantas, eu pego a semente, eu preparo a terra. Pastora Criona, eu dou aquela mexida na terra, boto um adubinho, aí eu lanço a semente naquela terra. Mas eu sou muito ansioso, eu sou demais de ansioso. Eu vou quase a semana inteira para ver aquela semente germinar. Eu queria lançar a semente agora e já ver o pezinho sair para fora. Só que aquilo me incomoda, que eu espero, daí aquela dúvida bate: será que eu perdi a semente? Será que essa semente eu não perdi? Será que eu não plantei antes da hora? Será que eu não joguei numa terra ruim? Mas eu penso: calma aí, eu adubei a terra, eu preparei a terra. Não, tem algo errado. E a semente é Ele que dá para dar glória. E se é Ele que dá, a semente dele não vem com falha, a semente dele não vem estragada, a semente dele não acaba. Eu fico dizendo: Senhor, eu quero colher. Aí passa-se uns dias, quando eu estou quase desanimado, pensando que eu perdi a semente, eu vou lá e eu tenho uma notícia: dá aquele solão e de repente cai uma chuva, e aquela terra ela faz uma germinação e começa a germinar. E de repente eu chego lá e eu vejo um pezinho saindo para fora. Só que tem um porém: a saída da planta verde debaixo da terra não me dá direito de colher o que está nela, porque eu estou na primeira fase do tempo de sair a folha debaixo da terra. Eu vou ter que respeitar mais um tempo, que eu vou ter que esperar aquele pezinho que apareceu hoje. No seu tempo ele vai crescer. Eu fico mais apaixonado porque eu sou acelerado, joinha, e eu quero fruto. Mas de repente eu vejo o pé crescido, mas não vejo fruto. Eu vou ter que esperar a pastora Creone mais um tempo para ver a florescer. E mesmo florescendo, eu ainda fico acelerado, porque é depois da flor que vem o fruto. E mesmo vendo o fruto no pé, eu já fico nervoso de novo, porque o fruto está ali, mas tem uma cor chamada verde no fruto. E essa cor chamada verde está dizendo: eu estou no pé, eu sou todo teu, mas não é tempo de colher aquilo que ainda está no pé. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Então glória, só para mim ficar alegre. Eu vejo o pé carregado de fruto,
Mas a cor verde, meu levita, está dizendo: eu estou aqui, eu sou teu. Mas não me apanhe agora, porque se tu me tirar antes do tempo, tu pode até encher um cesto de fruto, mas o que adianta andar com um cesto cheio de fruto colhido antes do tempo e não poder degustar um fruto? Mas Deus nos dá uma garantia dizendo: fica tranquilo, filhinho, a terra é tua, a semente é tua, o pé é teu, as flores são suas, o fruto que está ali também são seu. Não é agora que vai amadurecer, que alguém vai apanhar aquilo que eu já fiz amadurecer para você. Levante a boiadora. Ninguém, pastora Crione, ninguém pode colher o que nós plantamos. Diga comigo: mas tudo, misericórdia. Vamos de novo. Diz: mas tudo amadurece no seu tempo. Tenha paciência. Vou repetir: tenha paciência, porque vai descer o orvalho, a geada vai chegar, e aquilo que estava verde de noite, de manhã vai estar maduro. Dá para dar glória a Deus. Por isso que a Bíblia diz: o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá do amanhecer. Dá para dar glória do amanhecer. E sabe o que o Espírito Santo está falando comigo aqui? Eu já vou para o texto para nós acelerar. Eu estou trazendo uma nova fase para você. Que bom que alguém deu amém, porque a palavra amém quer dizer assim seja. Que pena que nem todos deram amém. Eu vou repetir: eu estou trazendo uma nova fase para você. A fase da vergonha vai passar, e a fase da honra vai chegar. A fase da guerra familiar vai passar, e a fase da paz vai chegar. A fase da crise vai passar. Pega, vai passar. E a prosperidade vai chegar, mas no seu tempo. Deixa eu acelerar a fita. 38 anos para os inteligentes que estão aqui, o texto que foi lido. É um tempo ou não é um tempo? Mas você observou o texto? Ele estava 38 anos pulando de tanque, visitando tanques, frequentando outros tanques. Ele estava 38 anos à beira de um tanque. Palavra um não é 2, não é 3, não é 4. Perseverança. 38 anos. Sabe o que é mais lindo? Assistindo o milagre de camarote. Porque ele mesmo expressa quando Jesus chega: no tempo do Senhor desce um anjo. Claro, na sua linguagem, na sua visão de crente, sua crença. Mas no tempo do Senhor desce um anjo, agita a água, e um enfermo entra e é curado. Calma, mas eu sou enfermo. Mas eu sou enfermo. Então quer dizer que eu estou 38 anos, olhe para mim, vendo os outros prosperar, vendo os outros crescer no ministério. Eu estou 38 anos vendo família sendo restituída, restaurada. Eu estou 38 anos vendo milagre, em mim não acontece nada. É isso mesmo. Mas se ele permanecer no lugar que Deus colocou, o que é para acontecer vai acontecer. Dá para dar glória a Deus? Vai acontecer. Pastor, ele ficou 38 anos, mas ele ficou. Essa fase que tu está passando, eu acabei de falar e tu não entendeu. Essa fase que você está passando, quer dizer, ela não é eterna, porque palavra eterna quer dizer começo, meio e não fim. Ele ficou 38 anos, pastor, sim ou não?
Mas ele ficou 39? Ele ficou 37? Ele ficou 38. Ele não foi curado no 37 e não foi curado no 39, porque o dia e a hora era no 38. Então o tempo dele chegou. Vamos correr aqui um pouquinho. A Bíblia fala de uma mulher que sofria de uma hemorragia. Eu vou falar sobre tempo, e é o tema da campanha aqui. O número de anos que ela sofria de uma hemorragia. Quando ela se encontra com Jesus, ela sofria quantos anos? 12 anos. Em 12 anos que ela sofria, um dia chegou a hora dela. Mas sabe o que eu acho lindo? Mira cá. É que ela procurou que seu tempo mudasse. Ela insistiu que a sua fase mudasse. Interessante que quando ela toca no vestido mestre, e dele sai virtude e ela é curada, o doutor Lucas, presta atenção, o doutor Lucas, o escritor, quando está escrevendo, uma mulher foi curada de uma hemorragia, traduzindo fluxo de sangue, o Espírito Santo do céu, eu imagino, com certeza, Deus já sabia que eu estaria aqui na cidade de Sara, pregando nessa noite. Aí o Espírito Santo diz, faz assim, bota os anos que ela sofreu. Eu imagino o doutor Lucas escrevendo e dizendo, por que escrever o tempo de sofrimento dessa mulher? Vamos esquecer o que ficou para trás. Aí o Espírito de Deus escreve, porque o Cabral precisa de base para dizer que ela sofreu 12, mas não sofreu 13. Dá para dar glória? Ela sofreu 12, mas não sofreu 15. Escreve 12. E é colocado 12, de novo na Bíblia Deus fala sobre tempo. Ele fala sobre tempo 38 anos, amém? E ele fala sobre tempo nos 12 anos. Gente, olha o que eu quero dizer para ti, olha para mim quem pode, obrigado. Você parou para estudar o que eu estou pregando? Eu estou pregando um feijãozinho com arroz, gente, de verdade. Não é nem um caviar, não é nem uma mensagem uau. Eu não vim para isso aqui. Eu vim para dizer que o teu tempo está chegando. Não vim para impressionar ninguém, mas que o teu tempo chega hoje, chega. Você notou algo aqui ou não? Cabral, abre a minha mente, vou abrir agora. 38 anos é um tempo? Confirma. Obrigado. 12 anos é um tempo? São dois tempos de? Duas localidades de? Dois ambientes de? Mas o personagem do 38? É o mesmo dos 12. Desculpa, se tu não quer adorar, é porque não deu para entender, eu acho. Vi um glória lá atrás, gostei. Pregador, não estou entendendo. O Jesus dos 38 é o mesmo dos 12. O Jesus que opera no Rio Grande do Sul é o mesmo que opera em Santa Catarina. O Jesus que muda a história de gaúcho é o mesmo que muda a história de catarinense. Você não está entendendo? O Jesus que abre porta no sul, lá no Rio Grande do Sul, é o mesmo que abre porta aqui na cidade de Sara. O Jesus que traz novo tempo lá é o mesmo que traz novo tempo aqui. Quem acredita, levante a boiadora. É o mesmo. Observe, pastor, ambientes diferentes, comunidades diferentes, locais diferentes, famílias diferentes, sobrenome diferente, mas o autor é o mesmo. Por que ele não pode chegar hoje nessas 12 horas? E mudar toda a tua história? Ou tu acha que ele se aposentou lá? Que ele não ativa mais o seu poder aqui? Deixa eu acelerar. É um tempo, os dois tempos. A Bíblia fala que chega até Jesus uma pessoa encurvada. E quando chega até Jesus, Jesus dá uma olhadinha e diz: o que tu queres? Essa pessoa olha e diz:
Eu queria endireitar. Aí Jesus faz uma pergunta tão legal: quanto tempo faz que tu anda encurvada? A pessoa responde: 18 anos. 38, 12, 18. Não mudou no 18 o que aconteceu no 12 e o que aconteceu no 38. Jesus só disse: endireita. Estás liberto. Estás livre. E o que encurvava e o que trazia corcundeza era o quê? Legiões de demônios. A enfermidade era uma legião de demônios. E na hora o milagre aconteceu. Olha para mim. 12 anos é um tempo. 38 é um tempo. 18, tio Jair, é um tempo, sim ou não? Mas o personagem dos 12, dos 38, dos 18 é o mesmo. Quem tem um glória para dar mais gostoso para Jesus? É o mesmo. Observe que são 3 ambientes diferentes, 3 situações diferentes. Mas pastores, o autor, pega aí, do milagre, dos 3 tempos, é o mesmo. Vou ter que falar o que Deus está mandando aqui. Aguenta aí, relógio, 1 minuto. Escuta que eu vou dizer para vocês. No tempo do Senhor tudo muda. No tempo do Senhor tudo dá certo. No tempo do Senhor tudo chega. Tudo se realiza. Sabe aquela pessoa complicada? Sabe aquela pessoa que tu quer mudar? Eu vou falar de parente, de familiar. Sabe aquele familiar que tu quer mudar ele? E você cobra, você fala, você dá pressão psicológica, você entra na mente e tenta mudar os comportamentos dele e dela. E parece que quanto mais tu fala, mais rebelde fica. Deus não te dá direito de mudar o comportamento de ninguém. Nós não temos essa liberdade do céu para mudar o comportamento de pessoas. Os comportamentos de uma pessoa só muda no dia e na hora e no tempo de Deus. Quem acredita nisso? Só Ele. Eu tinha um comportamento terrível antes de ser crente, não vou nem falar. Deus me tirou do crime. Eu tinha um comportamento horrível. Mas a polícia tentava mudar meu comportamento, me levando preso. Eu levava tiro da polícia, claro, pegou no braço, pegou na perna, mas no coração só Jesus acerta. Dá para dar glória a Deus? É isso aí. Eu vivi uma vida doida, maluca, e ninguém acreditava que esse comportamento da bandidagem ia mudar. Mas quando chega o dia, a hora, o mês de Deus, Ele muda o nosso comportamento. Quem acredita dá glória a Deus. Pastora Creone, Ele muda. É só Deus que pode mudar o nosso jeito. Pregador, mas tu tem base bíblica para isso? Deixa eu acelerar. Vamos falar de um camarada chamado Pedrão. Dá para dar glória a Deus? Pedrão andava com Jesus, sim ou não? Se tu estudar a biografia de Pedro junto com Cristo, Pedro andava coladinho com Jesus. Gente, se eu e você andasse que nem Pedro andava com Jesus, nós ia ser os mais crentes da terra. Dá para dar glória a Deus? Sei não dá. Nós ia ser os mais pentecostais da terra. Pedro vivia com Jesus, mas o seu comportamento era horrível. Primeiro comportamento feio de Pedro. Quando o soldado Malco veio prender Jesus, Pedro saca da espada e faz o quê? Agride. Pedro era o quê? Nervoso, brabo, violento. Mas o que eu acho lindo, meu pastor, é que quando Pedro dá uma espadada em Malco e só corta a orelhinha, ele estava ruim de mira naquele dia, ele deu para matar. É sério, ele deu para matar, mas ele estava ruim de mira. Mas ele dá, pastor, aquela espadada. Eu acho tão linda a forma que Jesus age com ele. Pastor, o senhor está trazendo apologia da violência? Não estou trazendo apologia da violência, não. Eu estou achando a forma linda que Jesus age com ele. Jesus olha para ele e diz: Pedrão, olha para mim quem pode. Pedrão, o quê? Guarda a espada, rapaz. Não, mas eu fui lhe defender, Pedrão. Se eu fosse para ser defendido, o Pai daria ordem aos anjos do céu, desceria nessa terra e acabava com essa bagunça aqui.
Mas se o meu pai que me enviou não quer me defender, Pedro, para de querer me defender, cara. Guarda a espada. Por que Jesus não disse: Pedrão, seu perturbado, seu endemoniado, filho do cão? Por que Jesus olhou para ele e disse: guarda a espada? Porque Jesus sabia que ali ele não estava lidando com demônio, ali ele estava lidando com natureza. Quem está entendendo o que o gaúcho está pregando? Há uma diferença entre uma pessoa endemoniada e há uma diferença entre uma pessoa que tem uma natureza forte. Então Jesus, ele não chama de endemoniado Pedro na atitude da agressão. Mas teve uma outra atitude feia de Pedro, que Jesus ministrou uma palavra extraordinária. O dia que Jesus pregou demais. Aí o Pedrão chegou e Jesus diz: mestre, que mensagem o senhor pregou, meu Deus. A igreja estava fria, gelada, mas eu dei uns glória lá, eu dei uns pulos, que o senhor pregou demais, o senhor prega muito, Jesus. Aí Jesus dá uma olhadinha para eles: para trás de mim, Satanás. Interessante, que Pedro agride um, é natureza, dá um elogio, é demônio. Só tem um que conhece o Espírito que está em nós. Dá para dar glória a Deus aí? Não dá. Não é os nossos julgamentos, não é os nossos apontação de erro para os outros, é só Ele que conhece. Aí Jesus disse: toda honra, toda glória seja dada àquele que me dá a palavra que eu falo. Dá para dar glória a Deus? Ele exalta, pastor meu amigão, ele exalta Deus e ele diminui. Só que calma, tinha momento que Pedro profetizava pelo Espírito de Deus e tinha momento que Pedro profetizava pelos espíritos das trevas. Então ele era bipolar espiritual. Sabia que Pedro era antipentecostal? Você sabia disso? Que quando dava um barulhão lá, que Jesus dava aquela pregada forte e o povo dava aquela agitadinha, o Pedrão: meu Deus do céu, Deus não é surdo, por que fico gritando? Pedro não gostava de movimento pentecostal. Tomara que não tenha nenhum Pedro aqui hoje, porque se tiver, Deus vai mudar teu comportamento. Dá para dar glória a Deus? Deus vai mudar teu comportamento. Como é que você gosta de um glória a Deus aí? Então Pedrão era antipentecostal, amém? Comportamento feio. Olha o defeito de Pedro. Olha para minha sua querida e meiga, delicadinha sogrinha, chega nele e diz: Pedrão, estou com febre. Tu anda com aquele que levanta paralítico, cura canceroso, dá visão para o céu. Tu deve ter pegado um pouco de cura dele. Dá para dar glória aí, não dá? Eu estou com febre, ora por mim. O Pedrão dá uma olhadinha. Não é que o Pedro não gostava, gente. Eu fui estudar a história para ver se Pedro gostava da velha ou não gostava. Mas Pedro gostava, hein, pastor? Pedro gostava da sogra. Amém, pastor? O senhor gosta da sua? Aí o Pedrão: eu não tenho fé para essas coisas. Quem faz é Jesus, eu não faço nada. O cara andava que fazia milagre e não tinha poder de ministrar milagre. Pedro era um crente que, se congregasse em Sara, o pastor Hebrão ia disciplinar ele uma vez ou duas por ano, que não era fácil lidar com o cara. Mas Deus, olha para mim, mas Deus tinha um propósito. Aquele que mais incomoda vai ser o que mais vai ajudar. Ai, que bom que tem um aleluia. Aquele que mais dá desgosto para ti vai ser o que mais vai dar orgulho. Mãe, aquele que mais te faz chorar vai ser aquele que mais vai te fazer sorrir. Você pode dar um glória por isso? Porque quando chegar o dia de Deus mudar o comportamento, ninguém segura. Eu acelero aqui para ir para o fim da mensagem. Pedro era cheio de defeito, mas ele tinha uma qualidade. Eu vou provar a qualidade de Pedro. Nem Jesus mudou Pedro, presta atenção. Nem Jesus mudou ele, porque não era o dia, não era a hora, não era o mês, não era o ano. Por isso que se nem Jesus mudou Pedro, quem é tu para mudar alguém? Quem é tu para mudar alguém? Mas chegou um dia que havia uma promessa em Atos Apóstolos capítulo 2 até o versículo 24, que o Senhor Deus, profetizado pelo profeta, que no Senhor Deus nos últimos dias derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Palavra sobre toda a carne não está dizendo que o crente tem que ser avivado pela metade. Ou você é completo, ou você não é nada. Dá para dar glória a Deus? Ou você é cheio de Deus, ou você é vazio. Não tem meio termo com Deus. E toda a carne seria cheia do Espírito Santo. Eu estudei um pouco de matemática bíblica. Eu tento
querer ser inteligente, mas não consigo. Mas eu estudei um pouquinho de matemática bíblica e eu descobri que tinha uma casa reunido, onde o povo se reuniu para receber a descida do Espírito. Amém? Estou certo nisso? Tinha uma casa, eles se reuniram numa casa e ali desceria o Espírito. Dentro de uma tese teológica, de uma matemática bíblica, diz que nessa casa que se reuniram no começo, que queriam esperar o Espírito Santo, havia 500 pessoas. Quantas pessoas? 500 pessoas. Tinha 500 pessoas na casa. Só que tem uns apressadinhos que não aguentam esperar até o final. Faz 2 horas, não faz 3. Faz 3, não faz 4. Faz 4, não faz 12. Mas tem os dos 12. Dá para dar glória, tem os dos 12 ainda. Ainda tem. Aí aqueles apressadinhos, eles iam saindo. E dos 500 crentes que tinha na casa, esperando o Espírito descer, sobrou quanto? 120. 380 foram embora. Diz uma tese de um grau inteligente de alguém que desses 380 que foram embora, 228 era amigo particular de Pedro. E esses 228, eles vão chegando em Pedro e vão dizendo para Pedro: Pedrão, vamos sair daqui, não vai descer nada, nós temos a hora aqui, isso aqui não abre o céu, isso aqui não vai descer nada, vamos embora. E Pedro olha para 228 e diz: calma aí, se vocês querem ir, pode ir, mas eu tenho uma coisa para te dizer: quem falou não mente. Quem falou não mente. Quem pode dar um glória a Deus aí? Quem falou não mente. Quem falou não mente. Ele tinha 1000 defeitos, mas ele sabia quem falava. Dá para dar glória a Deus? Ele tinha 1000 defeitos, mas ele sabia quem prometia. Então me permita eu chegar aqui e falar o que Deus quer nesse final. Pedro não foi com os 380. Pastor, meu amigo, Pedro ficou com a galera dos 120. Porque era o dia de Deus mudar o seu com isso. A bola de fogo mais grande do céu não cai em João. A bola de fogo mais grande do céu cai na cabeça de Pedro. Você lembra do Pedro que não gostava de barulho? Que quando um irmão pulava, Deus está na carne. O mesmo Pedro muda o comportamento agora, ele começa a pular e dar glória a Deus e falar em língua. De um Pedro antipentecostal se torna num Pedro avivalista. Dá para dar glória a Deus, gente? Presta atenção que eu já estou indo para o fim. Deus acabou de mudar um comportamento gelado para um comportamento cheio da chama do Espírito. Amém? Segundo, olhe para mim. Quando o pastor ele está cheio do Espírito, alguém chega nele e diz: Pedrão, você está embriagado, você andou tomando, você bebeu vinho, rapaz. Pedro dá uma olhadinha para o cara e diz: meu amigo, olha só. Ele troca a violência pelo diálogo. Ele diz: meu amigo, se você me pega uns minutinhos atrás e me chama de pinguço, de bêbado, essa espada aqui ia cantar em você. Mas como tu já me pegou numa fase diferente, isso, deram glória ali, parece que aqui também saiu um. Como você me pegou numa fase diferente, dá para dar glória a Deus? Eu vou te dar uma resposta no lugar de uma espadada. Aqui ninguém está embriagado com vinho que traz contenda. Aqui nós estamos todos cheios do Espírito Santo de Deus. Pastor, o Pedro que agrediu o mal, que é o mesmo que dá uma resposta e não uma espadada, é o mesmo, mas era tempos diferentes, fases diferentes. Tá bom de ouvir a palavra? Faz assim, eu estou indo para o fim. Obrigado, toda a igreja levantou a mão, porque a minha visão ela multiplica, por isso que eu disse toda. O tempo de Pedro chegou. Lembra do Pedrão que não tinha fé para curar a sogrinha? O mesmo agora, aonde ele passa, a Bíblia diz que a sombra, cara, que não é a sombra, mas é uma forma de expressar, a sombra de Pedro curava os enfermos. Ele não precisava nem levantar a mão, nem abrir a boca, mas o Espírito que estava nele, que formava a sombra, curava os enfermos. Dá para dar glória a Deus? Curava os enfermos. Pastor, eu vou para o fim. Você lembra do Pedro desorganizado, antiético, lembra?
Agora ele começa a falar em língua estranha. O João começa a falar em língua estranha. Ele diz: vamos organizar isso aí. Quando um fala em mistério, o outro tem que interpretar. Dá para dar glória a Deus aí? Pedro começa a ter uma organização nas línguas do Espírito, e não línguas idiomáticas, mas sim línguas do Espírito Santo. Pedro está cheio. Aí eu termino aqui falando sobre tempo. Chegou ou não chegou o tempo para a vida de Pedro? Agora você vai entender toda a mensagem no final. Pedro dá uma olhadinha para o João e diz: João, eu estou conjecturando o texto, João, faz um favor comigo, pois não, nós temos cheio, no Atos Apóstolos capítulo 2, nós temos cheio. Eu tenho uma ideia, o que? Vamos pular para Atos Apóstolos capítulo 3, versículo 3, do versículo 3 ao versículo 6, porque lá em Atos Apóstolos capítulo 3, versículo 3, tem um aleijadinho na Porta Formosa, que faz 40, eu estou conjecturando, 40 anos que pede esmola. Quem está entendendo o que eu estou pregando? 40 anos que pede esmola. É conjecturando o texto. Mas nem Pedro sabia que tinha se aleijado lá. E Pedro olha para mim, ele vai para a Porta Formosa. E quando ele chega lá, a pastora Creona, quem está lá? Um aleijadinho. Sabe o que eu acho lindo nessa mensagem? É que Jesus ministrou muitas vezes naquela casa. Você sabia que Jesus pregou lá? Você sabia que Jesus ensinou lá na Porta Formosa? Você sabia disso? E tu sabia que o período que Jesus ensinou era o período que o aleijadinho estava na porta? Por que Jesus não levantou ele? Por que Jesus não curou ele? Porque Jesus sabia que eu precisava hoje falar de 4 tempos diferentes. 12 anos é um tempo, 38 é um tempo, 18 é um tempo e 40 é um tempo. São 4 tempos diferentes, 4 locais diferentes, mas o personagem continua o mesmo. Aí tu vai dizer: não, pregador, foi Pedro que levantou o aleijado. Quando o aleijado vê Pedro chegando, ele diz: me dá uma esmola. Pedrão dá uma olhadinha: eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de quem? De Pedro? Em nome de João? Em nome de Deus? Não, em nome de Jesus Cristo, o autor das outras 3 obras. Em nome de Jesus Cristo, eu te dou a ordem: levanta e anda. Dá para dar glória a Deus? Levanta e anda. Pode não estar Jesus presente em físico, mas foi o nome dele que levantou o aleijado. E na mesma hora, meu pastor, lindão de Jesus, ele ficou sobre os e calçou os seus calcanhares. Eu termino aqui. O mesmo Jesus dos 12, o mesmo Jesus dos 18, dos 38, se repete no de 40. Por que o Jesus que tem tempos para trabalhar na vida de cada um, ele não está dizendo que hoje pode ser o dia da tua vitória? Dá para dar glória a Deus? Hoje pode ser o momento da tua história mudar. Pregador, 9 horas termina o culto. Então, se não acontecer até as 9 horas, 12 horas não adiantou. Mas quem disse que seria nas 12 horas? Quem disse que seria? Pode ser que o teu milagre não chegue às 9, mas às 10 horas tu vai estar em casa. De repente o teu telefone toca, porque não era para ser às 9. O tempo de Deus era para ser às 10. E se não é às 10, pode ser à meia-noite. Se não é à meia-noite, vai ter que acordar de madrugada. Pode tocar o telefone e você receber a notícia que você queria. Levante a mão da glória, se ele pode fazer esse milagre. Oramai to me fly, e me came to imitate. Aleluia. Urimi from, derimi flis, derimi cai. Os 4 tempos, pastores, são diferentes. E eu termino falando essa palavra que tem gente que não entende. Pedro não disse: joia, olha para mim, joia, levanta e me segue. Pedro disse isso? Levanta e vamos dar uma volta. Levanta e anda. Quando ele está dizendo levanta e anda, vem a liberdade de Deus para a nossa vida
e o alívio habita. Porque Deus coloca os passos de volta sobre aquele homem, mas Deus deixa ele escolher o caminho que quer seguir. Quando ele levanta, ele poderia dizer: agora eu me levantei, estou andando, vou contar para a família que eu estou curado. Ele tinha um caminho: contar para a família, sim ou não? O segundo caminho, contar para os amigos. Mas ele disse: eu tenho que ser grato aos passos que foram dados a mim. Não foi minha família que devolveu o meu movimento, não foi meus amigos que me deram o meu movimento. Eu não levantei pela família e nem pelos amigos. Eu tenho que ser grato àqueles que ministraram o dia e a hora da minha vitória, o meu milagre. Ele disse: eu não vou usar os meus primeiros passos para ir para casa, para ir para a balada, para ir para a noitada, para ir para a bebida, para ir para a prostituição. Não, eu não vou usar os meus primeiros passos para pecar, para errar, para ser ingrato. Ele olha os passos dos homens de Deus entrando para dentro do templo, e quando ele vê os passos, ele diz: eu vou usar os meus primeiros passos que eu ganhei como gratidão, e vou entrar dentro dessa casa. Ele não vai embora, ele entra na casa, ele não vai para a balada, ele entra na casa, dá para dar glória, ele vai entrando, só que ele não entra dentro do templo com as mãos abaixadas, com a cabeça baixa. Aí que você vai ter que aprender que aqui é lugar de adoração. Eu não sei se você perdeu isso, mas aqui é lugar de adoração. Por isso que muitas vezes você pode pensar: o pastor Hebrão é chato, fica pedindo para mim dar glória. Os pastores vêm aqui, pedem para mim dar glória. Os músicos vêm aqui cantar, pedem para nós levantar a mão e adorar. Oh, gente chata, eu não faço isso. É que nós entendemos que dentro do templo as mãos têm que estar levantadas. Dá para dar glória a Deus. É que nós entendemos que dentro do templo tem que entrar glorificando a Deus. Porque calado ele já era lá fora, sem voz ele já era lá fora, sem movimento ele já era lá fora. Mas o milagre acontece lá fora para glorificar aqui dentro. Levante a mão da glória, acontece lá. Ele entra dentro do templo pulando e glorificando a Deus.